portas das prisões se soltem correntes de opressões, todas as mentes sejam livres e as fortalezas destruídas, seja a mentira removida, seja o inimigo confundido, o seu domínio destruído. Glorificar o nome daquele que vive para todo sempre. Aleluias. Jesus está aqui em nosso meio, amém? Você crê nisso? Mas crê mesmo de todo o seu coração? Porque a palavra não é mentirosa. A palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor está aqui em nosso meio, e eu creio na sua palavra, amém? Irmãos, é com grande honra, com grande alegria em meu coração que hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor, e eu também tenho essa alegria no meu coração de poder ter esse homem de Deus aqui em nosso meio. Homem este que o Senhor libertou do império das trevas, o Senhor resgatou de uma forma linda e maravilhosa. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Ademir. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Jesus resgatou esta vida, o Senhor libertou. Irmãos, este é um homem de Deus, é um homem que eu posso realmente colocar a minha mão no fogo, e eu sei que eu não vou queimar, porque pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor tem sustentado este homem. Levou lá para Buíque, ficou lá quantos anos? 4 anos trabalhando para o Senhor Jesus, e hoje pastor Marcelo está lá desfrutando de um trabalho que foi consolidado, e ele está dando prosseguimento àquilo que eles começaram, e Jesus está sendo glorificado, Jesus está sendo exaltado. Por isso eu louvo a Deus de ter este homem de Deus hoje aqui conosco, trazendo a mensagem, trazendo a palavra de Deus. Não é a glória para ele não, mas é a glória para Jesus que o libertou e o resgatou. E hoje eu creio, irmãos, não sei se você crê, mas eu creio que hoje Deus vai usar a vida dele, amém? Você crê? Então estenda sua mão para cá, vamos orar por ele, vamos pedir ao Senhor para dar graça, sabedoria. Pai querido, nós estamos, Senhor, diante da tua presença, Senhor, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, porque, ó Deus, esta igreja lhe pertence. Este teu filho é teu, foi o Senhor quem o salvou, foi o Senhor quem o libertou, e o sangue de Jesus, o sangue do Senhor está sobre a vida dele, Pai. Deus, nós como igreja pedimos ao Senhor, abençoe a vida dele nesta noite, dê graça, dê revelação na sua palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja, ó Pai, através da vida dele, que ele venha ser um instrumento, ó Pai, do Senhor nesta noite, e que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta vida e por aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Abra o seu coração e receba a palavra do Senhor nessa noite. Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz com Jesus? Jesus é bom. Glória a Deus. Você está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Abre a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus. Apocalipse, o último livro da Bíblia, facinho de encontrar. Você deve estar se perguntando, mas tem um texto aí, você pediu para abrir em um e tem outro lá. Sim, é que Deus ministrou através desse texto aqui de Apocalipse também na minha vida. O texto base é esse, mas nós vamos ler Apocalipse, que é um texto muito lindo. Amém? Acharam? Diz assim o versículo 8 do capítulo 1 de Apocalipse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele que está aqui nessa noite?
O Deus Todo-Poderoso, aleluia. Tem algumas cadeiras vazias, algumas pessoas não vieram, mas Jesus está neste lugar, amém? Ninguém ocupa a cadeira de Jesus e Ele está sempre presente, amém, queridos? Queridos, a palavra de Deus nos diz no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. De quem o apóstolo Paulo está falando? De quem o apóstolo Paulo está falando? Mais alto, de quem o apóstolo Paulo está falando? Jesus. Queridos, eu confesso aos irmãos que quando eu era criança eu tinha uma certa resistência com o nome Jesus. A minha mãe é de uma igreja em que se falava muito a palavra Deus, 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 mas não muito Jesus. E quando eu refletia sobre quem era Jesus, era sempre o Jesus da igreja católica. E que minha mãe dizia: olha, você não pode fazer o sinal da cruz. E eu não entendia muito bem o que era então esse Jesus, ou quem era esse Jesus. Mas um dia eu aceitei Jesus e eu conheci esse Jesus. Eu tive encontro com Jesus e eu pude perceber que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, Ele é o que Ele diz lá em Apocalipse 1:8, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Ele virá. Quantos aqui aguardam a vinda do Senhor? Glória a Deus. Queridos, mas para nós entendermos quem é Jesus, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Um pouquinho só, 3.500 anos atrás. Três 3.500 anos atrás, o povo de Deus estava cativo no Egito, preso, escravo. Deus, ele chama um homem chamado Abraão para ser o pai de uma multidão que levaria o nome de Deus. Deus, ele chama Abraão e fala: Abraão, você será pai de uma numerosa multidão, você será pai de muita gente. Todas as famílias da terra serão abençoadas em teu nome, Abraão, através da tua vida. Mas o tempo passou, queridos, nasceu Isaac, nasceu Jacó, os 12 patriarcas, nasceu José, o filho querido de Jacó. Houve aquela história toda. José foi mandado para o Egito como escravo. Ali eles ficaram 430 anos. E Deus então levanta um homem chamado Moisés para libertar esse povo. Por quê, queridos? Olha só o que diz lá em Êxodo 3:7. Disse ainda o Senhor: certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus levantou Moisés no momento de aflição, angústia e desespero, um momento de escravidão física e espiritual. Queridos, eles não tinham liberdade para nada, como também eles não tinham liberdade para cultuar o seu próprio Deus. Eles não tinham uma liberdade física e também não tinham uma liberdade espiritual. E eu estava vindo de casa para Santo André na sexta-feira à noite, e eu passei por uma procissão, e tinha uma multidão de gente carregando um caixão de vidro ou acrílico, não sei, com um corpo dentro, um boneco. Diziam ser Jesus. E um pouco mais atrás, uma estátua em pé de Maria, como que dizendo: olha, ela está em pé, mas ele é um coitado, está morto, ele morreu. Querido, mas a palavra me garante que Ele é o Todo-Poderoso e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude da divindade, queridos, é Ele ter todos os atributos de Deus Pai, é Ele ter o poder de fazer todas as coisas.
Deus, ele olha então, queridos, para o povo que ele havia levantado, que ele havia chamado, que estava preso, e fala: eu vou libertar. Moisés, eu conheço a aflição deste povo. Moisés então chega para Deus e fala: mas quando eles me perguntarem quem está me enviando, qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Moisés tinha tido esse encontro com Deus, e Deus falou: Moisés, eu vou te enviar para você libertar o meu povo. Moisés fala assim: mas Senhor, eles não vão acreditar em mim, e quando eles me perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer para eles? Aí Deus diz o seguinte, Deus, ele se apresenta para Moisés, ele diz: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Diga comigo: eu sou o que sou. Lógico que nós não somos nada, Ele é, amém? Queridos, eu sou é a transliteração do nome Yahvé, ou Jeová, que indica a existência por si só, representa passado, presente e futuro, mostra a eternidade de Deus. Quando a minha filha era menorzinha, ela fazia algumas perguntas para mim, difícil de responder, e ela falava assim: pai, quem criou Deus? Responde essa para mim que eu quero ver. Pai, quem faz comida para Deus? Pai, quem é que lava as roupas de Deus? Querido, na ingenuidade dela, ela fazia perguntas que fazia me refletir o quanto Deus é poderoso. Sabe por quê, queridos? Você colocar uma roupa suja, você começa a sentir mal. Se você ficar um dia sem comer, você começa a passar mal. Queridos, se você não fosse criado por Deus, nada valeria a pena nesse mundo. Mas Ele existe por si só. Ninguém criou Ele, ninguém fez Deus. Não tem data de nascimento, não tem fim de existência. Ele é o Todo-Poderoso. Não há outro além de Jesus, do nosso Deus. Aí você deve estar pensando: mas pastor, o que isso tudo tem a ver? Vamos lá. O eu sou se manifesta na pessoa de Jesus. Novamente o texto que nós lemos: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Passaram-se então 1500 anos, isso há 2000 anos atrás. O eu sou, o mesmo eu sou, se manifesta novamente, diante de uma população, diante de um povo que estava novamente cativo, diante de um povo que estava novamente preso, e estava debaixo de um jugo de Roma, que estava aprisionado, não só fisicamente, como espiritualmente. E aí então, o eu sou, ele se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Antes Deus chama Moisés e envia ele: Moisés, você vai, fala que o eu sou me enviou. Mas agora a situação é diferente. A escravidão não era apenas física, mas era uma escravidão do pecado, era uma escravidão do diabo, e precisava de alguém mais poderoso para libertar. Então ele próprio, ele falou: eu sou, eu vou. Eu pensei que eu ia ouvir um glória a Deus bem alto agora, pastor Givaldo. O eu sou, o Todo-Poderoso, deixou o seu trono de glória para vir a esse mundo, se entregar na cruz, para morrer por mim e por você. Deu para entender o mistério? O quanto esse Deus, nós cantamos aqui agora, tão grande, mas mesmo assim Ele habita em mim, aleluia. Jesus então, Ele vem, se manifesta como eu sou. E aí então o apóstolo João, ele escreve algumas coisas a respeito de Jesus, ou ele narra alguns fatos a respeito daquilo que Jesus falou, melhor dizendo.
Porque, querido, nós podemos ter várias definições de quem é Deus ou de quem é Jesus. A teologia explica que Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta todas as coisas. Vocês não entenderam nada. Essa é a explicação teológica de quem é Deus, de quem é Jesus. Podemos dizer, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, amém, está certo. Jesus é aquele que morreu por nós, sim, ele está certo. Jesus é o primogênito, Jesus é o unigênito, sim, está certo. Mas quem Jesus disse ser com relação à minha vida e à tua vida? Você já parou para refletir sobre isso? Quem Ele é para mim? Quem Ele é para você? Jesus, ele reivindica a condição de Deus diante dos fariseus que o interpretavam. Diante do questionamento de sua autoridade pelos fariseus, Jesus afirma ser o próprio Deus. Olha o que diz em João 8,58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. É exatamente a mesma expressão que Deus usa para falar com Moisés. À vista disso, no versículo 59 do capítulo 8 de João, as pessoas começam a querer apedrejá-lo, a matá-lo, porque diante da lei judaica, ou daquilo que os fariseus acreditavam, ele tinha cometido uma blasfêmia, porque ele usou uma expressão, dizendo, eu sou. Ele estava dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Criador de todas as coisas. Mas se tem uma coisa linda nisso tudo, nessa história dos judeus, é que o apóstolo João escreve no capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E no versículo 12 ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. Quantos aqui creram e receberam Jesus? Aleluia, se tornou filho do Altíssimo Deus, aleluia. Os judeus, eles não aceitaram Jesus, porque Jesus, ele disse ser o próprio Deus. Essa fala de Jesus, ou essa expressão de Jesus, causa no coração daqueles fariseus uma indignação, e eles querem matar Jesus. Mas eu quero dizer para essa noite que ninguém pode matar o Todo-Poderoso. E se ninguém pode matar o Todo-Poderoso, ninguém pode matar aquilo que Ele planejou na sua vida. E se ninguém pode matar o Todo-Poderoso, ninguém pode frustrar os sonhos de Deus para a sua vida. Vamos lá. Mas quem é Jesus de fato e qual a importância que Ele tem na minha vida? Qual é a importância que Ele tem? Várias pessoas fizeram algumas declarações. Jesus, ele chega para os discípulos e fala assim: quem o povo diz que eu sou? Um dos profetas, é João Batista, ou é Elias, alguém que ressuscitou dos mortos. Aí Jesus fala, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E eles não estavam mentindo, eles não estavam errados. Mas querido, quem Jesus falou que é? E eu queria usar alguns textos apenas, porque não dá tempo de a gente falar quem Jesus, ou o que Ele diz ser, mas só algumas coisas em que Deus me fez refletir quem Ele é para a minha vida. E eu quero que você reflita também. Então vamos lá. Jesus, Ele me tirou das trevas. Pastor Flávio disse aqui, nós não tínhamos combinado nada, mas ele testificado pelo Espírito. Queridos, eu era um homem que tinha uma maldade terrível no coração. Quem olha para mim, essa aparência de bonzinho, quem olha para mim, o pastor, não imagina, querido, quanta coisa ruim eu já fiz nessa vida. Queridos, de 10 palavras que eu falava, eu creio que 8 era mentira. Tinha mentira que eu contava que eu mesmo acreditava nelas, de tão mentiroso que eu era. Era uma pessoa violenta. Quando eu me converti, eu vinha para a igreja armado. Os irmãos me abraçavam, eu pegava na arma e falavam, o que é isso aí? Eu falava, não, isso aqui é meu instrumento de trabalho, está sob o meu controle.
Um dia Deus falou para mim: larga isso, porque quem está no controle da sua vida sou eu. Dormia com a pistola debaixo do travesseiro, quase matei minha esposa. Fazia muita maldade, eu tinha um desejo no meu coração terrível. Eu tinha um desejo de matar alguém. Meu Deus, só Deus mesmo. Queridos, não era uma coisa natural. Pastor, matar alguém é natural? Não é isso, deixa eu explicar, antes que você peque. Não vai matar ninguém por aí não. Mas querido, quando alguém te faz um mal terrível, quando alguém mata alguém da sua família, quando alguém te rouba, quando alguém estupra uma conhecida sua, você tem um desejo de matar essa pessoa. Mas ninguém nunca tinha feito mal para mim, e eu saía para a rua à noite e falava assim: hoje eu vou matar alguém. Era um desejo terrível, maligno, que Satanás tinha colocado no meu coração. Mas Ele me tirou do império das trevas. Querido, Ele é a minha luz, aleluia. Ele disse, falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aleluia. Mateus 4,16, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Talvez você pense aí: pastor, eu nunca tive vontade de matar ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu não bebo, não fumo. Mas estava em trevas. Ninguém na face da terra, sem Jesus, está na luz. E é por isso que as pessoas que não conhecem Jesus a fundo, quando morre alguém, vai lá e acende uma velinha, porque precisa iluminar a alma da pessoa que morreu. Isso é impossível. Mas Jesus, Ele fala: aquele que me segue não andará em trevas. Queridos, uma pessoa nas trevas, obrigado. Uma pessoa nas trevas é uma pessoa que tem um andar incerto, um andar sem direção, ela não sabe para onde vai. Uma pessoa que não tem Jesus, ou que não aceita Jesus, ou que não aceita a palavra de Jesus, é uma pessoa que está em trevas, e ela está perdida na vida. Ela não tem direção, ela não sabe para onde caminhar. E Jesus, Ele disse algo muito sério, Ele falou muito sério: um cego não pode guiar outro, porque senão caem os dois no abismo. Quantas pessoas procuram ajuda em pessoas que não têm Jesus e que não têm discernimento espiritual, pessoas que não têm Deus na vida? Querido, não procure alguém para te aconselhar que não seja um homem ou uma mulher de Deus. E é por isso que nós temos o discipulado, um homem ou uma mulher de Deus que vai te aconselhar. As pessoas procuram psicólogos, e não está errado, pode procurar, até mesmo porque minha esposa é. Mas querido, quando uma pessoa procura um psicólogo que é de Deus, ele vai aconselhar segundo os princípios de Deus. Mas quando uma pessoa procura um psicólogo que não é de Deus, que é do mundo, ela vai aconselhar ao contrário da palavra de Deus. Por quê, queridos? O psicólogo do mundo, ele foca as necessidades do homem no próprio homem. Mas um psicólogo que é de Deus, ele foca as necessidades do homem no Todo-Poderoso. E é isso que faz toda a diferença. Jesus é para mim, queridos, a minha luz. Você pode dizer isso? Jesus é a minha luz? Quem mais Jesus é? Jesus é a minha porta pela qual eu passarei. Deixa eu explicar alguma coisa. Esse texto de João, ou o Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. Os 3 evangelhos chamados sinóticos, eles narram muitos milagres de Jesus. O Evangelho de João, ele não narra muitos milagres, porque João escreveu para os judeus. Os judeus sabiam quem era Deus, mas o Evangelho de João, ele mostra ou leva as pessoas a entender que Jesus é
o Deus que os judeus acreditavam. E aí Jesus ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Aleluia. Olha que coisa linda, querido. Jesus ele diz ser a porta. Jesus ele fala de uma outra porta, ele fala de uma porta larga que leva para a perdição, mas ele fala que ele é a porta. E quem entrar por Jesus, quem aceitar Jesus, quem crer em Jesus, esse está entrando pela porta que vai levar a pastagens, que vai levar, querido, a um lugar de descanso, que vai levar ao lado do Todo-Poderoso. Em Hebreus 10, 20 diz assim, do 19 ao 20, 10 do 19 ao 20: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Queridos, a porta do Santo dos Santos era fechada. Existia um véu que só o sumo sacerdote podia entrar além dele. Ali tinha dentro a arca que representava a presença de Deus. E só o sumo sacerdote podia entrar ali. Mas quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, como que dizendo: eu sou a porta e eu estou aberto, pode entrar, pode passar por mim, porque o caminho está liberado, eu paguei a conta, não tem mais nada que te impeça de chegar ao Santo dos Santos, à presença do Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer: Jesus é a minha porta? O que mais Jesus é? Jesus é o meu alimento celestial, que mata a minha fome e sede da alma. Aleluia. Olha só o que João disse. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O profeta Amós, queridos, ele fala pela vontade de Deus o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Queridos, quantas pessoas estão passando uma sequidão e uma fome espiritual terrível, pessoas que não conseguem encontrar a paz no seu coração, porque procuram em coisas e lugares errados. Somente Jesus, querido, Ele pode saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Queridos, dentro de cada ser humano tem um vazio, um buraco do tamanho de Jesus. Sabe o que isso significa? Só Jesus pode preencher esse vazio. As pessoas procuram preencher o vazio espiritual e a sede espiritual de diversas formas, com religiões, feitiçarias, até horóscopo, para saciar a sua sede espiritual. Pessoas que confundem a sede e a fome espiritual com necessidade da alma e procuram drogas, vícios, prostituição, festas, mas não sacia a fome e a sede espiritual. Mas, querido, aquele que busca em Jesus, esse tem a sua fome saciada, esse tem a sua sede saciada, porque Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é o Verbo que se fez carne. O Verbo é a palavra de Deus, e a palavra é Jesus. É um ciclo. Você precisa se alimentar de Deus, da palavra, de Jesus, e aí então a sua sede, a sua fome espiritual serão saciadas. Quantas pessoas estão desesperadas, depressivas, angustiadas, vivendo cheio de amarguras, mas aquele que se alimentar desse pão nunca mais terá fome e sede. Aleluia. Querido, a gente tem sede dessa água. Talvez eu sou um dos que mais bebe água aqui, né, pastor Flávio? E eu bebo e sinto sede. Pastor Givaldo passou por uma dificuldade, já foi embora, graças a Deus, que ele tomava água um copo atrás do outro.
Era uma sede insaciável. Mas aquele que busca Jesus, ele sacia sua sede. Querido, eu procurava saciar a minha sede, a minha fome de diversas formas, quando eu estava no mundo. Prazeres da carne, cobiça, ganância, dinheiro, carro, mas nada disso me dava alegria, nada disso trazia paz, nada disso saciava a minha fome e a minha sede. Jesus, ele fez isso, ele saciou completamente. Amém? Que mais? Olha só, queridos, no capítulo 4 de João, Jesus ele oferece água a uma mulher samaritana. Todos lembram da história. Jesus ele chega a um lugar, tem um poço, uma mulher samaritana está ali tirando água. Jesus fala assim: me dá um pouco de água. Ela olha para ele e fala assim: como pode você, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus olha para ela e fala assim: mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você é que pediria, e eu te daria a água da vida. Aleluia. Jesus ele diz: olha, você vai beber dessa água, desse poço que foi Jacó que cavou, mas você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu dou, você nunca mais terá sede. No capítulo 7, querido, Jesus está na festa dos tabernáculos. E ali há um questionamento muito grande sobre Jesus, sobre a autoridade. Mas Jesus, em um momento, ele fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Você pode dar um glória a Deus? Querido, sabe o que Jesus está dizendo? Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está dizendo: não tem limite, pode ser quantos forem. Porque, queridos, o coração de Deus é imenso. O coração de Deus não tem tamanho. O coração de Deus cabe todos, querido, porque Deus ama você e ama todo esse mundo. Ele está falando: quem quer, vem e beba. Ele está dizendo: quem tem necessidade pode me procurar, quem precisa pode vir, porque eu sou suficiente, eu posso, eu sou. Ele é, e ponto final. Jesus é o meu refúgio e proteção. Olha o que ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Davi, querido, como um bom pastor, que já havia arriscado a sua vida pelas ovelhas, descreve o cuidado de Deus pela sua vida. Davi, ele tinha enfrentado, queridos, para salvar uma ovelha, um urso e um leão. Ele matou tanto o urso como o leão para salvar uma ovelha. Então ele sabia o que era realmente ser um bom pastor. Talvez você olhe para mim e para os outros pastores, você fale: ah, eu já vi ele cometendo essa falha ou aquela outra falha. Ah, aquele pastor já esqueceu de me ligar, aquele pastor não foi me visitar, porque o pastor isso, o pastor aquilo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: tem um pastor que não falha, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Olha só, é um texto grande, mas eu vou ler. Se você não conseguir acompanhar, só escute. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor, é amor, tá? Do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Queridos, isso quem escreveu foi Davi, porque ele sabia qual era o cuidado de um pastor para a sua ovelha. Ele já tinha desfrutado do cuidado de Deus para com a sua vida. Queridos, esse texto dá mensagem aí para mais 5 domingos.
Mas se nós olharmos, querido, cada versículo do Salmo 23, você vai ver a mão poderosa de Deus na tua vida. Queridos, tome posse do Salmo 23, sabe por quê? Deus, Ele não é pastor só de Davi, Deus não é pastor só de Abraão, Deus não é pastor só de Pedro, Deus é pastor de mim e de você, Deus é pastor do João, da Maria, Deus é pastor do Manuel, do Joaquim, Deus é pastor de todos aqueles que entregam a sua vida na mão dEle. Ele é. Que mais? Jesus me ressuscitou dos mortos. Pastor, você já morreu e ressuscitou? Espiritualmente sim, fisicamente eu não quero. Se eu morrer, não ore pela minha vida para ressuscitar, deixa eu lá, tá bom? Eu sei que tem os filhos, vão sentir saudade, a minha esposa, alguns irmãos, brincadeira, a igreja. Mas querido, se eu morrer, não ore para ressuscitar, amém? Mas olha só, do que Deus nos ressuscitou, queridos? Não somente aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas também aqueles que já andaram na presença de Deus e que por algum motivo se afastaram do Senhor. Deus, Ele faz ressuscitar, sabe por quê? Olha só o que diz em Colossenses 2: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aleluia. Ele te deu vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Querido, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Melhor que sabe, porque você não vai pecar mais. O salário do pecado é a morte. Querido, todo aquele que trabalha, ele merece, ele tem como recompensa o salário. E todo aquele que peca, ele tem como recompensa o salário do pecado, que é a morte. Mas querido, Deus, Ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós. Pastor Eduardo sabe muito bem das letras. Quando a Bíblia fala, queridos, que o Espírito vivifica, a letra mata e o Espírito vivifica, ele estava falando da lei judaica. A lei judaica era aquela lei que condenava as pessoas à morte. Era uma escrita de dívida, porque a pessoa pecava e havia uma escrita de dívida contra ela, ela tinha que morrer. O exemplo claro disso é da mulher adúltera. Pegaram a mulher em flagrante adultério, levaram para Jesus e disseram: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei, a letra, a escrita de dívida diz que ela tem que ser apedrejada e morrer. Mas o Espírito vivifica. E Jesus, ele fala assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo um, outro, não ficou ninguém. Ele olha para aquela mulher e fala: mulher, aonde estão os teus acusadores? Não tem ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. O Espírito vivifica, ele disse: vai, não pratique mais esse pecado, não peque mais, vai em paz. Esse é o Espírito. Deu para entender quando fala que a letra mata, o Espírito vivifica? Porque a lei era uma escrita de dívida que condenava, mas foi pregado na cruz, porque Jesus pagou a conta. Aleluia. Não importa o pecado cometido, querido, não importa se roubou, se matou, não importa. Saiba de uma coisa: Deus, ele perdoou. Ele só quer que você não peque mais, que você não continue mais na prática do pecado. Essa é a vontade de Deus. Mas Ele te perdoa, porque Jesus, se Deus não perdoasse, Jesus teria morrido em vão, porque Ele morreu justamente para cancelar a escrita de dívida que era contra nós. Jesus é o meu único caminho que devo seguir. João 14,6, todo mundo conhece. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Queridos, não existe outro caminho, não existe atalho. Não adianta querer pegar carona com alguém, não adianta, querido, porque o caminho é único. Diz no mundo que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. Todas as religiões têm um único Deus, isso é mentira. Porque Deus, Ele tem que ser único. Diga comigo, único. Mais forte, único. Jesus, Ele tem que ser único. A Bíblia diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E por isso Ele tem que ser único. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Por isso eu sigo por esse caminho. Jesus é o meu capacitador. Olha só o que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A nossa vida espiritual depende de estarmos ligados a Ele. Não existe crente isolado do corpo, muito menos isolado da cabeça, que é Jesus. Queridos, eu já ouvi tanto, mas tanto, as pessoas dizerem: pastor, eu não estou indo para a igreja, mas em casa eu oro, em casa eu leio a Bíblia. Não existe crente isolado do corpo. Corta o seu dedo, põe na estante e vem para o culto. Quando você voltar lá, ele já apodreceu. Não está ligado na videira, não circula sangue, a cabeça não comanda os movimentos. Por isso a pessoa ela tem que estar ligado na videira. É Ele que nos capacita a todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ele vai mais longe ainda. Ele fala: olha, nós não somos incapazes nem de pensar sozinhos, como se de nós partisse isso. Eu tenho que estar ligado na videira, porque senão eu não posso fazer nada. Estar aqui em cima, queridos, só ligado na videira. Liderar uma célula é só ligado na videira. Discipular uma pessoa é só ligado na videira. Porque, queridos, por nós mesmos nós não podemos, mas Jesus nos capacita. Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Tem alguém ligado na videira aí? Dá um glória a Deus. Queridos, talvez o seu problema pareça impossível, mas para Jesus, o eu sou, não há impossíveis. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o tamanho do seu problema. Talvez ele pareça impossível para você resolver, e para você resolver é impossível mesmo. Mas eu creio num Deus que é todo poderoso. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele pode fazer, Ele pode realizar, porque Ele é o todo poderoso. Diga assim: Jesus é, e ponto final. Eu quero encerrar com esse texto. Isaías, ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, e para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aplauda o Senhor. Porque quando Ele age, ninguém pode impedir. Porque quando Ele faz, queridos, ninguém desfaz. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é, e ponto final. Ele é, e ponto final. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu creio num Deus que é maior que o seu problema. Se alguém aqui falar que tem um problema impossível, essa pessoa precisa acreditar em Deus.
Não tem nada, absolutamente nada, que Deus não possa fazer. O Senhor Jesus pode fazer mais do que imaginamos. Creia, Ele é. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Queridos, há canções que falam muitas coisas, e há canções que pedem muitas coisas, mas eu gosto muito dessa canção, porque ela exalta o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado a Ele, porque só Ele é digno de glória, só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de adoração. Eu devo adorar e exaltar esse Deus, porque Ele é a minha luz, porque Ele é o meu pão, porque Ele é o meu caminho, porque Ele é o meu capacitador, porque é Ele que me deu vida, é Ele que me tirou dos mortos, é Ele que me trouxe ao seu império de luz, ao seu reino de luz. Exalte a Deus com esse cântico. Pode aumentar, querido. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Declare, querido, com todo o seu vigor: é para o Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Por isso Ele é digno. Aleluia, Ele é. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Declare, Ele é santo, aleluia. Diga a Ele o quanto Ele é importante para você. Diga a Ele que Ele é o seu Deus, Ele é o teu libertador, Ele é o teu salvador. Maravilhado está. Oh, Jesus, teu nome é lindo. Eu fico ao ouvir. Teu nome é poderoso, aleluia. Ramarabate. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Ele é a água que te sacia, Ele é a água que te sacia, Ele é a água que te sacia. Ramarabashere kolomanai. Rimane suria lavashai. Oh, Ramanabashara galabanai.
Ele é digno, aleluia. Só Ele, só Ele, só Ele. O seu nome é Jesus. Oh, aleluia. Querido, fique em pé. Feche teus olhos. Eu creio num Deus que é todo poderoso. Eu creio num Deus que está aqui, como o pastor Flávio disse, Ele não mente. Ele disse que está aqui, Ele está, eu posso sentir a presença dEle. E esse Deus todo poderoso, querido, Ele conhece a tua aflição, Ele conhece as tuas dores. Assim como Ele disse para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço-lhe a aflição. Meu querido, Deus está dizendo aqui nessa noite que Ele conhece a tua aflição, e que você precisa crer, e o teu milagre vai chegar. E eu quero orar por milagre, e eu quero que você clame pelo teu milagre, porque Deus ouve o clamor do seu povo, porque Deus, Ele conhece a aflição do teu povo. E eu quero que você ore, e eu vou orar com você. Aleluia. Pai querido, Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Não há outro Deus, não se formou outro Deus antes de Ti, nem depois de Ti haverá outro Deus. Pai querido, o Senhor disse para Moisés que conhecia a aflição do povo, e o Senhor conhece, meu Pai, a vida de cada um que aqui está. O Senhor, ó Deus, sabe das lágrimas que a Tua filha tem derramado, da aflição que ela tem passado. E eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vem com o Teu milagre, Senhor. Vem trazer, meu Deus, a cura. Vem trazer, ó Deus, ó Pai querido, a resolução desse problema, Pai. Visita, Senhor, o coração da Tua serva, o coração do Teu servo, ó Pai. Toca, Senhor, com mão poderosa. Ah, Pai querido, aquele que está preso em algum vício, ó Pai, que não consegue se libertar, querido Deus querido, da bebida, que não consegue se libertar do álcool, do cigarro, Pai querido, toca, meu Deus, porque eu creio num Deus que é todo poderoso. Deus, o Senhor conhece e o Senhor pode. Visita Teu filho, Pai, visita Tua filha, em nome de Jesus. Aleluia. Quem recebeu o milagre aí, dá um glória a Deus. Aleluia. A Ele toda a glória, todo louvor. Só Ele é digno. Aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Seja a mentira removida, seja o inimigo confundido, o seu domínio destruído, o adversário retroceda e o opressor se renda.